Muy buenas noches, estamos aquí en la bella ciudad de Cartagena con dos grandes escritores de Brasil. Estamos con Valdec y con José Carlos Asunción Cacao Novaes. Excelente. Bueno, entonces, como yo no hablo portugués, gracias a Dios tenemos a Valdec que habla portugués y español. Nos va a traducir las maravillas que va a decir Cacao. Entonces, bienvenidos a Séptima Letra. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, empecemos a hablar. ¿Qué es la poesía para Cacao? A poesia é algo que está presente em todos os lugares, em todos os momentos, né? Ela não é somente algo abstrato, algo que as pessoas pensam que é inatingível, né? Então a poesia é algo que está presente em qualquer lugar, em todos os momentos da vida, e para mim me marcou muito a partir do momento que eu comecei a escrever. Então foi muito importante para mim. Eu descobri a poesia ainda criança e depois disso eu não parei mais de escrever, né? Foi maravilhoso. Y para Cacao, para Valdec, perdón, ¿qué es la poesía? La poesía para mí es como el aire, como la sangre. Sí. Es la vida. Sin poesía no hay sonrisa, no hay felicidad, no hay cuestionamientos, no hay nada, no hay amor, no hay nada. Poesía para mí es como acordar por la mañana y tener lo que comer, tener lo que hacer, tener personas con quien hablar, cambiar afectos, conocer otras culturas, otros países. En resumen, poesía es vida. Sí. Excelente. Ayer escuché las declamaciones de ustedes dos. Me acordé de Feuerbach cuando dicen que si los perros pudieran crear a su Dios, lo harían también a su manera. Que no es el hombre que hace, no es Dios quien crea al hombre a su imagen y semejanza, sino los hombres creamos nuestro Dios. El rescate que hace la mujer maravilloso. Y Cacao del amor. Romántico completamente. ¿Qué lo inspira? Tudo me inspira. A vida me inspira, as pessoas, as coisas, uma música, um filme, uma situação que eu vejo, né? No caso deste livro, que é o Você Não Sabe do que é Capaz, é claro que tá muito, o que me inspirou muito foi o ato amoroso em si, mas não só o amor sentimental platônico, como o livro começa, mas também o amor carnal, a coisa da relação amorosa, corpo, alma, carne e osso, né? E outros trabalhos, outros tipos também de inspiração, como nos Poetas Estão Vivos, é uma ode à poesia. Então eu escrevo poesias e falo sobre o ato de escrever, sobre o poeta, sobre a visão do poeta, sobre a poesia de um modo geral. Então isso, para mim, é fantástico, porque eu não me fixo somente num tipo de trabalho, num tipo de poesia. Tenho também trabalhos inéditos de cunho altamente social, né? E tem uma diversidade de textos, de cada livro que eu escrevo é um estilo totalmente diferente. E, por exemplo, em Marádida, que é uma novela, eu já trago aqui uma prosa poética, né? Que os críticos, as pessoas que leram o livro e comentaram, disseram que o livro é altamente subjetivo e poético, apesar de ser um texto narrativo, de ser uma novela. Una novela poética. Sim, poderia ser. Usted hace de la filosofía, también la hace poesía, ¿o me equivoco? Porque vi mucho contenido filosófico. ¿Y cuál es el tema más recurrente? O dos preguntas casi en una. Sí. Poesía para mí es casi filosofía. Yo creo que son hermanas, sí, una de la otra. Porque sin filosofía, sin cuestionamiento, no hay escrita. Sin escrita, no se provoca
los cuestionamientos. Si pregunta a una persona y no provoca en ella un dolor, una herida, una lucha interna, entonces la poesía no tiene filosofía. Pero yo creo que toda poesía tiene una filosofía, una para cada persona. Yo puedo escribir para uno y a él no le gusta, no le toca, pero para otro sí. Y todo que puede herir una otra persona, yo pienso que puede herir a mí también. Entonces mi poesía, hay poesías que yo escribo pensando en los otros, hay poesías que escribo pensando en mí, me poniendo en el lugar de ese otro, para que yo pueda tener una comunicación. Yo no sé a dónde mi poema va a llegar, entonces yo tengo que hacerlo con todo cariño, con toda emoción, con todo afecto que yo gostaria de tener, de obtener, de sentir y de recibir. Yo tengo que poner, yo pienso así que yo tengo que poner en la poesía para que cuando llegue en el otro o en el otra, esta relación se pueda se concretizar, se pueda se realizar, se pueda hacer la comunicación, mismo que yo no sepa nunca quién he leído mi poema. Espectacular. Mira que la poesía es liberadora, ¿cierto? Sí. De cierta manera, por medio del amor hay libertad, ¿cierto? Esta pregunta va para los dos. Sim, eu acho que a poesia liberta, né? A poesia liberta, primeiro, os sentimentos que estão dentro do poeta, que estão presos dentro da gente e que, em um certo momento, se faz necessário colocar isso para fora. A poesia liberta a partir do momento que ela também leva o amor, leva uma palavra que traz felicidade, emoção, sentimento. E a poesia também liberta a partir do momento que o poeta denuncia, o poeta expõe os problemas sociais, expõe como o mundo é. Porque, como diz uma música lá do Brasil, o poeta é a pimenta do planeta, malagueta, né? Que a pimenta malagueta é uma pimenta que arde muito, né? Então, a poesia, ela tem esse papel libertador, esse papel de dizer as coisas, de falar aquilo que os outros querem falar, mas que, através do poeta, isso é dito e as pessoas ouvem e, claro, percebem a realidade que os cerca. La poesía es la pimenta del planeta, es la salsa. Ah, ok. Sí, porque sí. Sin poesía, sin salsa, todo es sin placer. Si hace alguna cosa sin salsa, sin deseo, sin amor, sin emoción, la vida es como una arena, comer arena. No hay placer en comer arena. Sí. La poesía, si hay salsa, tú puedes comer arena, porque poesía también es sueño, poesía también es imaginación, poesía también es fingir que es o que no eres, porque como dice el poeta portugués Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor. Él puede fingir que está sintiendo una dor, un dolor, puede fingir que está sintiendo un amor, puede fingir que está sintiendo, está enojado. O poeta puede fingir todo lo que quiera para construir su texto, construir su narrativa, construir su relación con el otro, conocer cuáles son los sentimientos que tocan las personas de las calles, personas de los bares, personas de los edificios de lujo, personas que viven en las florestas. A donde hay personas, el poeta tiene que imaginar cómo llegar hasta allá, hasta su corazón, hasta su sentimiento más profundo. Genial. Para Cacao, hábleme de esta palabra,
Marádida. Marádida. Bem, Marádida foi uma palavra criada por mim quando eu estava escrevendo esse livro. E a novela Marádida é muito interessante, que ela tem fragmentos que se entrelaçam, se entrecruzam, que tem a história do escritor e a vida do escritor se entrecruzando paralelamente. Então, tem momentos que a novela está falando da vida do escritor que escreve o livro e em determinados momentos é a história que ele está escrevendo. Então, essas duas coisas se entrecruzam. E no livro do escritor, no livro que ele está escrevendo, que é o escritor-personagem, há um local imaginário, utópico, e esse local se chama Marádida. Uma palavra criada por mim, não sei como me surgiu, eu acho que tem alguma relação com o mar, porque o livro fala muito do pôr do sol, e eu ia muito, talvez, escutar o pôr do sol, ver o pôr do sol, em alguns momentos da minha juventude, era muito ligado a essa questão do pôr do sol. Tanto é que a definição para o local, que é um local chamado Marádida, um local utópico, que é um local onde o sol se derrete ao entardecer. Então o pôr do sol é aquele pôr do sol alaranjado, avermelhado. Lá em Marádida é o ouro derretendo no céu, o ouro mesmo. Então é uma coisa muito utópica, porque onde você vai encontrar um local em que o ouro se derreta no céu? Só nesse local utópico, imaginário, que foi comparado pelos críticos a Shangri-La, a Utopia. O texto, eu tive uma grata surpresa de ser comparado a Kafka, a Proust e vários outros autores, e o que me deixou muito encantado. Então, Marádida é isso, é aquele lugar que todos nós gostaríamos de encontrar, de viver, quem sabe uma Cartagena das Índias, ou qualquer outro lugar muito bonito, muito belo, utópico, em que as pessoas procuram, todos querem esse lugar ideal, fantástico, longe, livre de problemas, só beleza, tudo belo, tudo em abundância, com muita fartura. Então Marádida é isso, um mundo livre, sem pressões, sem repressão, sem ditaduras, um local em que as pessoas possam viver verdadeiramente livres e que seja tão perfeito que nós não precisemos estar correndo atrás das coisas, não precisemos mendigar algo em que as coisas estão aí em abundância, em fartura para todos, ou seja, que todos têm tudo. Genial. O sea, realmente he quedado maravillado con las palabras de usted, desde que ayer declamaron esa poesía con el corazón, sentí cierta revolución, como esa voz de los que no tienen voz, y espectacular, enamora cualquiera. Entonces, muchas gracias por estar en Séptima Letra. Esto también para que lo compartan en Brasil y realmente yo creo que las palabras son como las semillas, ¿no? Donde se siembra, se riegan y estoy seguro de que de esto sale muchos frutos dulces y de los sabores que sean. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Cacao. Y que viva la poesía. Que viva. Los poetas están vivos. Los poetas están vivos y estarán vivos. Siempre. Siempre, 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 sí.